Boa noite a todos e todas. É uma alegria os mesmo novamente, como de costume, às quintas-feiras à noite, 20 horas, para trazer uma palavra relacionada à doutrina espírita, uma palavra de alento, uma palavra com temas afins ao espiritismo. Apenas alguns avisos iniciais em relação à programação do Boa Nova, que vocês acabaram de ver no nosso vídeo de abertura. Nas segundas-feiras, às 20 horas, nós temos estudos da doutrina espírita. Nas quintas-feiras, às 20 horas, essas doutrinárias, como estamos tendo hoje, sempre com transmissão no canal do Facebook. O atendimento fraterno, agora na pandemia, está acontecendo com agendamento por mensagem, pelo Facebook mesmo, ou por e-mail. A equipe atenderá de acordo com a demanda. Ainda lembro que, na pandemia, o Centro de Educação Espírita Boa Nova está com os trabalhos online, né, nos seus canais, no Facebook, no YouTube, e aí vocês podem encontrar várias palestras e vários estudos realizados que podem ser acessados por quem quiser. São abertos, livres, digamos assim. Agora eu vou convidar nosso amigo Lisandro, trabalhador da casa, para fazer uma prece inicial e para abrir os trabalhos dessa noite. Boa noite, Jair. Boa noite, Lisandro. Boa noite, queridos amigos que estão conosco hoje aqui assistindo, se preparando para assistir mais essa live aqui pelo canal do nosso Centro de Educação Espírita Boa Nova. Eu gostaria de convidar a todos para, neste momento, fazermos uma corrente de energia, de vibração, entrarmos em prece e agradecer principalmente a Deus misericordioso, agradecer a Jesus, nosso grande mestre, e aos nossos amigos da espiritualidade que nos acompanham neste momento. Agradecer por podermos estar aqui hoje, no conforto do nosso lar, nos preparando para assistir uma palestra preparada pelo nosso amigo, uma fala para nos trazer conforto. Agradecemos, Senhor, pois sabemos que neste momento muitos não estão tendo a mesma sorte que nós, de poderem ter uma tecnologia e estar aqui agora. Agradecemos por termos essa tecnologia, por termos essa possibilidade de, apesar de estar tudo parado, estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome, para escutar, para aprender. Rogamos, Deus, Jesus, que nosso coração esteja tranquilo, que a nossa mente esteja aberta, para que possamos aprender, receber as mensagens que nos forem trazidas hoje aqui pelo nosso amigo. Agradecemos a oportunidade, agradecemos a disponibilidade de todos e rogamos que tenhamos hoje uma excelente palestra, um bom momento e que possamos aproveitar ao máximo. Assim, agradecido, eu convido o meu amigo Alexandre Ávila Pires, meu amigo do coração, amigo aqui de Santa Maria, da juventude. Muito bom, muito, muito. Fico muito feliz em estar te recebendo hoje aqui e rogo a Deus que te acompanhe nestes momentos, nesses minutos, que eu sei que tu tem muita coisa bacana para nos trazer. Alexandre, meu querido, seja bem-vindo ao nosso Centro de Educação Espírita Boa Nova. É contigo. Muito obrigado, Lisandro. É uma alegria muito grande te encontrar aqui, um amigo de muitos anos. E é uma alegria enorme poder participar do trabalho de vocês hoje, trazendo
uma luz que não é nossa, é de Jesus, e que se derrama sobre nós através da doutrina espírita. Quando algumas vezes fui a Santa Maria, porque tenho familiares e amigos aí, tive a oportunidade de conhecer o Centro de Educação Espírita Boa Nova e fui muito bem acolhido. Me senti muito amparado e tive a alegria de presenciar um trabalho muito bonito. Rogo a Jesus que ampare toda esta equipe de encarnados que aí está trabalhando em prol da implantação do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E é com essa alegria que nós trazemos hoje algumas reflexões em torno de um item do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 se refere a uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E o item ao qual nós vamos refletir hoje é o não julgueis. E a passagem está em São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, e nos diz o seguinte: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. E Allan Kardec vai nos trazer uma reflexão, um apontamento, logo em seguida, de que a censura que nós lançamos em relação ao outro, a nossa opinião projetada, ela pode ter dois motivos. Uma é a repreensão do mal, reprimir o mal, que está sendo ocasionado pela conduta de outro. Outra, e que nunca há desculpa, segundo Allan Kardec, é desacreditar aquele que está em erro, que está praticando algum mal às nossas vistas. Vejam que Kardec, então, traz essa reflexão já para que a gente possa, então, adentrar em algumas questões sobre este tema. Lembrando sempre que ele está inserido numa bem-aventurança. Ele é desenvolvido pela espiritualidade, por Allan Kardec e pelos espíritos Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros, acerca da importância dessa virtude que Jesus nos traz, a misericórdia. E aí, então, nos diz Jesus para que a gente não julgue o próximo, para que nós não sejamos julgados. Mas como que isso se dá? Por que eu vou ser julgado porque eu julguei o próximo? O que tem de fundamentação nessas questões? E aí, nós vamos nos socorrer na doutrina espírita de um dos livros da codificação, que é a Gênese. Muitas vezes, nós esquecemos um pouco de todo o Pentateuco, das obras básicas como um conjunto. Porque lá, na Gênese, no capítulo 14, ele vai tratar de fluidos. E para que a gente tenha só uma pequena noção, para que a gente possa adentrar nessa reflexão dos fluidos, e comece esse entendimento de como é que nós vamos ser julgados à medida que nós julgamos, e isto vale para todo o pensamento que nós emitimos. Lá Kardec vai nos trazer que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Mas que fluidos são esses? Para a gente ter uma ideia, vamos imaginar algo muito comum, que todos nós já passamos, ou experienciamos, ou ouvimos alguém falar, se não tivermos essa oportunidade. É aquela situação onde nós adentramos num ambiente e dizemos assim, mas esse ambiente parece que está pesado. Ou
para nós espíritas. Quando chegamos à casa espírita, e hoje a casa espírita veio até nós, né? Na verdade, ela sempre esteve conosco, a ambiência do centro espírita, uma vez que nós nos vinculamos, seja como estudante, trabalhador ou frequentador, esta ambiência espiritual, ela é proporcionada a nós, mas nós precisamos nos vincular pela sintonia. Então, quando nós adentramos o centro espírita, nós sentimos aquela ambiência, sentimos aquela paz, ou seja, aqueles fluidos, aquela energia que ali predomina, ela é de amor. Assim como naquele outro ambiente que nós chegamos e sentimos pesado, ali pode estar sendo cultivado uma vibração de ódio ou de tristeza, ou seja, uma vibração mais baixa daquela a qual nós estávamos até chegarmos ali. Então, isto nos deixa claro como é que nós, espíritos, seja encarnados ou desencarnados, atuamos nesses espíritos, nesses fluidos espirituais, né? E como que a gente atua nele? Pelo pensamento e pela vontade. Ou seja, nós movimentamos a energia à nossa volta por aquilo que nós costumamos alimentar nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, na nossa vontade. Né? Então, a gente faz uma série de transformações nesses fluidos que para nós são invisíveis, né? Nós não enxergamos, mas a espiritualidade, aqueles espíritos sem o corpo físico, eles o veem. Né? E nós refletimos na nossa volta os nossos desejos mais íntimos. E muitas vezes nós fazemos isso inconscientemente, né? Então, basta que a gente pense alguma coisa, né? E isso se elabora energeticamente. Então, nós vamos adiante, né? Que nesse capítulo 14 da Gênese, né? Ele vai nos dizer que nós criamos, então, imagens fluídicas, né? Como se fossem fotos, né? E esse pensamento, como dissemos, se reflete em torno de nós, né? Se fotografa ali, como se expressa Kardec no capítulo 14. E esses fluidos, então, eles têm essas qualidades, né? Qual qualidade? Aquela que nós sustentamos em nós. Nós sempre acreditamos, já colocando um pouco daquilo que nós vamos ver mais adiante, nós sempre acreditamos que aquilo que nós pensamos, que aquilo que nós desejamos, que aquilo que nós cultivamos é o melhor, né? É o melhor. E isto anda conosco, né? É a nossa sintonia, né? E os fluidos espirituais, eles são o veículo do nosso pensamento. Então, isso é muito importante que a gente saiba, porque aquilo que a gente tem de uma maneira até cultural, eu senti aquele ambiente pesado, a doutrina espírita, pela observação das manifestações mediúnicas, ela constatam esses fatos e a espiritualidade, então, vem corroborar. Então, é através daquilo que nós pensamos, e hoje nós temos, né, na ciência, na psicologia, enfim, né, aquelas doenças psicossomáticas, ou seja, tu pode fazer o exame físico que quiser, ela não vai aparecer, é porque a gente está cultivando o medo, está cultivando a tristeza, e o nosso organismo, então, perispiritual, porque nós temos um corpo perispiritual, ele vai se encharcando e drenando esses sentimentos todos para o nosso corpo físico, gerando doenças. Né? Então, a gente toma remédio e o remédio não é eficaz o suficiente para combater aquele pensamento que nós sustentamos e que geram doenças, né? Preocupações, ressentimentos, enfim. Todo aquele pensamento que vai produzir aquele pensamento que é negativo. Então, a gente vai procurar, através do dicionário,
para a gente poder entender um pouquinho melhor, e Kardec até fez um pouco essa distinção, julgar. O que vem a ser julgar? Julgar, ele pode ser formar uma opinião, um conceito a respeito de alguma coisa, de uma pessoa, de um fato, né, de si mesmo, ou proferir uma sentença, né? Então, a gente tenha uma certa opinião sobre... E hoje, né, as nossas opiniões que nós formamos, aquelas que são a nossa crença, são aquilo que a gente acredita, né, que seja certo ou que seja errado, essa opinião, ela muitas vezes se transforma num julgamento, numa sentença, né? E então aí as redes sociais nos mostrando a que absurdos chegam as nossas sentenças, né? Desprovidas de respeito, muitas vezes, ou na maioria das vezes. Então, de que é feito a nossa opinião? Para a gente poder entender um pouquinho melhor a nós mesmos. Como é que eu cheguei a determinada opinião hoje sobre determinado assunto? Como que foi que eu formei essa opinião? Nós precisamos pensar que nós tivemos, né, lembrar que nós tivemos uma infância em determinada família, com determinados hábitos, né, inseridos em determinado meio, uma certa cultura, e isto caminha conosco. Nós recebemos, graças a Deus, né, nada, está tudo certo na contabilidade divina, mas nós recebemos, então, uma educação, né, resumindo assim, né, nós recebemos uma educação reentrando nessa reencarnação, mas nós também temos outras encarnações. E lembram que nós colocamos agora aqui, que está lá no capítulo 14, sobre o inconsciente, ou seja, ressuma desse iceberg que nós somos, a pontinha do iceberg é o nosso nascimento, é aquilo que nós vivemos hoje. E muito deste inconsciente passado de outras vidas também ressuma, né? Como nos esclarece a doutrina espírita, através das nossas tendências instintivas, os nossos gostos, nossos pendores, né? E bem coloca a espiritualidade dessa questão dos pais observarem, então, esses pendores nos filhos, né? Em tenridade, já diretamente lá na infância, onde eles são mais maleáveis. Então, o espírito está mais aberto a receber, então, a educação propícia a ele, né, se melhorar. Então, nós temos toda esta influência que nos forma a nossa opinião, nos ajuda a formar opinião, né? E essa opinião, ela é limitada, né? Ela tem uma limitação. Nos diz a espiritualidade que essa limitação ela está diretamente relacionada ao nosso conhecimento espiritual. Então vejamos o seguinte: a Terra, segundo a doutrina espírita, é um planeta de provas e expiações. Então a grande maioria de nós que está aqui é espírito imperfeito. Por que a grande maioria? Porque alguns, né, que ainda precisam, também têm alguma imperfeição, mas já são muito mais avançados que nós, reencarnam entre nós para nos ajudar, né? Mas a maioria de nós é imperfeito. E está nesse globo pela sintonia, né, que tem uns com os outros. Então, nós estamos todos no mesmo barco, no dizer da espiritualidade, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando ele vai retratar, né, pecado e punição, nós vamos ver mais adiante, ele vai dizer, nós estamos todos no mesmo hospital, chamado Terra, né, com a mesma doença, com a mesma enfermidade moral. Então, por aí a gente já começa a entender, né, como é que a gente julga o outro, né?
Aí a gente já começa, né, a ter essas questões. Então, nós temos uma limitação muito grande diante daquilo que a gente acha que sabe, né? Ou aquilo que a gente já sabe, né? Mas ainda assim nós temos uma grande limitação, né? Uma outra questão que é muito particular, né? Tendo já esse ponto da nossa limitação, do nosso conhecimento espiritual, a gente vai partir por um outro ponto, que é a interpretação da realidade, né? Qual é a nossa interpretação da realidade? A gente vê, às vezes, alguma coisa lá no Facebook, né? Nas redes sociais, enfim. Só falta eu falar do Orkut aqui, né? Porque o Orkut é mais antigo, nem todo mundo tem a minha idade. Mas, enfim, a gente vai ver uma publicação lá e que faz com que é a segunda opção, aquela, né, o segundo ponto que o Kardec trouxe, que é para desacreditar a pessoa. Então, é tirado de contexto uma fala, né, uma frase, e é colocado lá todo um enfeite para desacreditar a pessoa, né? E a gente interpreta aquilo como a realidade, né? E um outro ponto é a percepção da verdade. E aí, e ainda quando, né, voltando um pouquinho sobre a interpretação da realidade, também tem aquela questão de que nós estamos muito acostumados, até porque a gente acredita que a nossa forma de ver é a correta, porque o meu pai via assim, a minha avó e meu avô também diziam isso, né? Então, a gente vem, às vezes, repetindo coisas que já não se sustentam mais, com todo o respeito que os nossos avós e os nossos pais merecem, né? Mas nós somos espíritos imortais destinados à perfeição. Ninguém chega, ninguém se aperfeiçoa ficando estacionário, pensando sempre da mesma forma, né? É uma evolução, é um progresso. Então a gente está muito acostumado de os extremos. Isso é certo e aquilo é errado. Não existe um meio termo, não existe uma ponderação, não existe a reflexão muitas vezes, né? E na correria do dia a dia, nós somos atropelados né? Às vezes a tomar decisões correndo e nós esquecemos de refletir sobre as questões que se nos apresentam, né? E ali, em relação à percepção da verdade, né? Então a gente tem assim uma relação quanto ao conhecimento que a gente tem definido sobre determinada coisa, né? O sujeito e o objeto, né? O objeto às vezes é outra pessoa, o objeto às vezes é um filho, né? Uma esposa, é um irmão, é o vizinho, nosso colega de trabalho, né? Não é um objeto inanimado, né? E para a gente entender um pouquinho do que está sendo trazido, a gente tem um exemplo que é uma lenda, uma história que talvez os irmãos já conheçam, que é a lenda dos 7 sábios cegos. Então, numa cidadezinha lá na Índia, alguns contam que é na Índia, outros é em outro lugar, enfim. Então, numa cidadezinha da Índia, existiam 7 sábios cegos. E eles eram amigos, né? Eles eram amigos, mas discutiam muito. Então, as pessoas, quando tinham algum problema, vinham até eles, tipo, né? Buscar um aconselhamento, uma boa palavra. E eles, entre si, mesmo como amigos, não sei se vocês conhecem algum amigo que faça isso, né? Eu acho que é só lá nessa cidadezinha. Ficavam discutindo entre si quem era o melhor, né? E um dia um deles se cansou daquilo e foi para as montanhas. E continuou a vida. Passaram-se um tempo e chegou naquele lugar um homem montado num elefante africano. E esse elefante ali era novidade. E os cegos que não viam, nunca tinham visto um elefante, é claro, eles não conheciam aquele animal. E o que aconteceu então? Eles começaram a apalpar aquele animal e um dos cegos, apalpando a barriga, disse: é uma parede, parece uma parede. O outro
apertando as presas, disse: não, não parece uma parede, é uma lança. E um outro, né, pegou a cauda do bicho e disse: não, vocês estão errados, isso aqui ele parece uma cobra. E assim foi indo, né? O que pegou o joelho disse que parecia uma árvore, que os outros... Então, cada um pegava uma parte, o joelho era a árvore, as orelhas um abano, né? A cauda a corda, então, e nisso vem descendo, porque deu um alvoroço, e vem descendo a montanha, aquele sétimo cego que tinha se ausentado, e com um menino, e pediu que o menino desenhasse na terra o que animal, como é que era aquele animal, né? E quando ele tateou o desenho, ele percebeu que todos estavam certos, mas iludidos ao mesmo tempo, né? E que é mais ou menos assim que a gente se comporta, né? Diante da verdade. A gente pega uma parte, né? Normalmente é aquela nossa, né? E que todo o resto está errado. Então, isso ilustra bem a nossa necessidade da reflexão, né? Se nos interessa averiguar o fato, quando a gente tem fatos, né? Mas, normalmente, quando nós temos e nós temos, né? Porque Jesus não viria à Terra trazer as bem-aventuranças, né? Não teria tido todo o trabalho, a espiritualidade não teria o trabalho que Jesus viesse até aqui, passasse os séculos, chegasse a doutrina espírita, e que tivesse toda essa movimentação através dos séculos, desde Moisés, e vai seguir adiante, para que nós possamos nos assumirmos por completo, né? Assumirmos a nossa caminhada, hoje ainda muito sustentada pela espiritualidade. Tudo isso não seria realizado se nós não tivéssemos essa necessidade, né? Jesus não diria: sede misericordioso, se nós não fôssemos cruéis. Sedes humildes, se nós não fôssemos orgulhosos. E assim por diante. Então, nessa linha de pensamento, nós vamos lá para o livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, onde ela tem um capítulo com o título Complexos e Projeções. E em determinado momento ela vai fazer essa reflexão da nossa conduta anterior em outras existências, nos impulsionando ao julgamento, né? Ou seja, projetando no outro aquilo que existe em nós. E aí é aquela velha frasezinha que quando Paulo fala de João, né? O Paulo está contando coisas do João, eu fico sabendo muito mais do Paulo do que do João, né? Então, depende de se o Paulo vai dizer que o João é um mau caráter, que o João não presta, né? Ou se ele vai falar bem do João. Então, a gente fala daquilo que tem dentro de nós. Então, quando a nossa conduta, a conduta do espírito nas outras existências, diz Joana de Ângeles, se fez caracterizar pelos desastres morais, aí ela engloba muita coisa, né? Desastres morais. Eis que ressumam dos arquivos do inconsciente pessoal as marcas danosas, em forma de complexos e projeções de imagem. Ou seja, diz ela ainda que é comum aos portadores dessas debilidades examinar o próximo como se ele fosse um espelho, no qual a imagem própria apresenta-se inversa, refletindo as suas lamentáveis feridas espirituais. Então, o que acontece? Nós acreditamos que nós somos de uma maneira, esquecemos de ver em nós aquilo que precisa se modificar, buscar ajuda, exercitar a primeira bem-aventurança, a humildade, né? Porque é bem comum, por exemplo, quando uma mãe cria um filho e o filho
casa, né, tudo que a nora faz não é melhor do que ela fazia para o filho, né? Ou seja, eu sou melhor que o outro sempre. Aquilo que o outro faz não alcançou ainda aquilo que eu estou realizando. Então, nós projetamos no outro aquilo que nós gostaríamos ainda de construir em nós, ou aquilo que está como que uma ferida, como uma debilidade, como diz a nossa benfeitora, né? E aí, o que acontece? Diz Joana de Ângeles que a atitude indevida, ou seja, julgar o próximo, né, ver o mal do outro, propicia desperdício de energias. Olha bem, propicia desperdício de energias que poderiam ser canalizadas de maneira proveitosa em favor da autoiluminação. Como é se eu estou vendo o equívoco do outro, o outro está errando, tá? Ele está no caminho, ele está se equivocando. Às vezes o erro do outro é uma ofensa contra nós, né? O que torna mais difícil ainda, né? Ele não está só fazendo algo que eu faço diferente. Às vezes ele nos ofende, né? E para o meu bem, para minha autoiluminação, se eu estou na presença de alguém que está equivocado, e estou percebendo que ele está equivocado, então é a providência divina trazendo até mim alguém que eu possa auxiliar. E dificilmente a gente enxerga estas situações dessa maneira, porque movimenta em nós energias que nós trazemos e que nós já sabemos que precisamos trabalhar e que nós diversas vezes ainda sucumbimos. Então, voltando lá à questão dos fluidos, aquilo que nós alimentamos, né? Eu não levo desaforo para casa, eu olho uma notícia e aquilo está errado, eu olho o comentário de alguém está errado, alguém está fazendo alguma coisa, o vizinho está plantando uma árvore, está errado. Então, eu cultivo isso em mim. Quando eu tenho a oportunidade da autoiluminação, né, eu perco essa oportunidade, por quê? Porque eu estou impregnado com essas energias. Então, vai dizer Joana de Ângeles que nós nos tornamos fiscais impiedosos dos outros, censores rigorosos das faltas alheias, e esquecemos de fazer o autoexame que é necessário a todos nós para vermos onde nós ainda estamos errando, porque nós, todos os dias, algum equívoco, algo a melhorar, nós, se sinceramente buscarmos, vamos encontrar. Mas dificilmente vamos fazer se estivermos ocupados com a conduta do nosso próximo. Imaginemos duas pessoas descascando batatas, né? Cada uma recebe um saco com 50 batatas. Uma começa a descascar e a outra começa a dizer o que a outra precisa fazer para descascar e tu não está descascando direito. E dali uma hora é possível que aquela que estava exercitando a sua tarefa termine e a outra nem tenha começado. Então é mais ou menos assim que nós, porque observar o mal é muito proveitoso. Primeiro, para ver se nós não estamos cometendo um mal como aquele. Será que eu não estou fazendo aquilo? Será que eu não tenho feito ou já não fiz? Ou na situação que o meu irmão está agora, será que eu não faria? Né? E um outro ponto, também positivo, é o que eu posso fazer para ajudá-lo? Se eu não consigo, é que nem a pessoa que está irritada, não, te acalma. Né? Se eu não posso dizer te acalma, se eu não posso auxiliar efetivamente, eu posso fazer uma prece. Ou eu posso, pelo menos, não contribuir com o equívoco, com o mal que eu estou
evidenciando, eu estou vendo com a minha vibração, porque se eu emito a vibração do julgamento, mesmo que eu não fale, a vibração foi emitida. Ela se assoma, e uma vez assomada, entra em sintonia e sois julgados conforme estáis julgando, né? Se evidencia isso, então, pela vibração. Então, Joana de Ângeles faz um convite. No final desse texto, desse capítulo, Complexos e Projeções, ela faz uma análise das causas desta e de outras encarnações, que fica conosco todas as nossas atitudes, pensamentos e condutas, né, e vão se ressumando para que a gente possa, através das várias encarnações, nos equilibrando. Então, ela nos traz, então, uma orientação, digamos assim. Diz lá, ser o companheiro autenticamente gentil com todos aqueles com os quais convives. Ou seja, elege a gentileza para com todos. Ser gentil, ser amoroso, ser compreensivo. Ah, mas ele está fazendo tudo errado. Sim. Cabe a Deus dar oportunidade para ele refazer o mal que ele tenha feito. A mim, se cristão me digo, se espírita me digo, cabe procurar, com auxílio da prece, com auxílio da meditação, o meio de auxiliar. Ser o companheiro autenticamente gentil. Não te preocupes com as suas imperfeições e defeitos morais, diz Joana de Ângeles, porque a tua não é a tarefa da fiscalização, mas a contribuição da amizade. Para tanto, mantém-te sereno, superando os desafios existenciais, porque nós também temos os nossos desafios, particularmente aqueles que fazem parte da tua agenda moral de natureza interior. Vejam o lembrete que faz a espiritualidade. Nenhum de nós está aqui sem uma agenda moral necessária que a gente cumpra, né? Aqui a gente tem a nossa agenda amanhã. A gente vai acordar, vai tomar o nosso café, né? A gente tem os nossos afazeres, mas na encarnação nós temos uma agenda moral a cumprir, enquanto cumprimos a nossa agenda cotidiana. Somos convidados, né? E aí, olhem bem, Jesus é o nosso educador. E a espiritualidade, Joana de Ângeles vem nos dizer, educa a observação para registrar o lado edificante e bom de cada criatura. Aquele que está próximo de nós em erro, às vezes é um amigo, é um irmão, é esposa, está casado há 20 anos, né? A esposa está lá chateada, irritada com alguma coisa. Isso não deve acontecer muito aí em Santa Maria, faz anos que eu saí daí, eu acho que não acontece mais. Mas aqui ainda acontece essas coisas. Então a esposa está agitada e o marido, 20 anos morando com ela, vivendo, convivendo com filhos, já às vezes com netos, não encontra nada de bom para lembrar nesse momento, né? E começa a reclamar. Começa a perder ou não manter uma serenidade e começa um conflito, né? Então, educar o nosso olhar, o nosso coração para sentir a dor do outro e não tornar-se aquele que julga, né? E aí completa Joana de Ângeles, porque o êxito dos relacionamentos estrutura-se na amizade sincera e desinteressada. Então, se alguém nos ofende, a gente pensa assim, né? Porque como foi comum muito tempo, né? O ponto de honra. Não, eu não vou deixar assim, eu não vou deixar barato, eu não vou deixar, não vou dar, não vou levar o desaforo para casa. Então, quando alguém e às vezes a pessoa até não nos ofende, simplesmente faz algo que a gente se desagrada, porque não é como a gente pensava que tinha que ser, né? E a gente se desequilibra, a gente revida, a gente às vezes é áspero.
e o outro, às vezes, não sabe nem o porquê. Então, os relacionamentos, eles devem estruturar-se na amizade sincera e desinteressada, ou seja, eu posso até achar que aquilo é certo e aquilo pode até ser certo, mas naquele momento, talvez não seja o momento da gente procurar impor a nossa opinião ou a nossa ideia, né? Porque assim a gente vai estar julgando a ação do outro. Então, quando te sintas tentado à censura, diz Joana de Ângeles, à crítica mordaz, à reclamação ou à queixa, recorda que o problema não é do outro, mas se constitui uma projeção da tua imagem, manifestação do teu complexo conflitivo e se exterioriza. E se eu estou acostumado a fazer isso já há diversas encarnações, e coloco, ou me coloco à disposição de modificar isso, procurando no Evangelho o meio de realizar, a gente vai, então, fazendo aquilo que a benfeitora nos colocou, né? Cumprir a nossa agenda moral. E a gente falou ali do exemplo da lenda dos 7 sábios cegos, mas nós temos no Evangelho o exemplo máximo do não julgueis. E quem nos deu foi o próprio Cristo. Porque ele não só ensinou pelas palavras, mas pelas suas atitudes. E quando levaram até ele a mulher adúltera, e pasmem, isso foi há 2000 anos, mas hoje ainda nós sabemos, são as mulheres que são adúlteras, os homens não. E aí a gente fica pensando como é que a mulher é adúltera sozinha. Mas enfim, então a mulher foi surpreendida em adultério e foi levada até o Cristo para o tentar, né? Dizendo que a lei de Moisés, né, que a lei vigente na época para a mulher que era pega em adultério, era o apedrejamento até a morte. Diante desse fato, qual foi a atitude do Cristo? Né? Ele perguntou, tá? Ele quis saber como foi que aconteceu isso? Ele simplesmente silenciou, baixou a cabeça e começou a escrever na terra. Isso é o que a gente faz, né? Bah, vocês nem sabem o que aconteceu agora ali. Nem termina a frase e já juntou uma multidão na volta para saber o que foi, né? Jesus baixa o olhar e fica em silêncio. Mas ele é, então, constrangido, né, a proferir a sua sentença, né? Eles queriam uma sentença, né? Queriam saber qual era a sua opinião, né? E Jesus diz, então, aquela frase que todos nós conhecemos. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós, é claro, se dissermos isso numa discussão com a esposa, a gente vai perder, né? Claro que a gente vai perder. Mas era o Cristo. Era Jesus. E voltando lá na Gênese, a gente fica imaginando, se entrar numa casa espírita, nos traz uma energia tão boa, imagina a energia do Cristo. Proferindo, então, um ensinamento que é imorredouro, porque aqui estamos nós, em 2021, refletindo sobre ele. E ele traz esse ensinamento imorredouro. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foram saindo um por um. Quando ele ficou sozinho, ele olhou para a mulher, cadê aqueles que te condenaram? Né, que estavam aqui. Ninguém te condenou? E ela respondeu, não, Senhor. Eu também não te condeno, disse Jesus. Vai e não tornes a pecar. Né? Então, esse é o exemplo máximo. Só que no livro Boa Nova, né, conta que Jesus estava com alguns apóstolos. Um deles era João. Então, vamos imaginar, vamos nos colocar no lugar de João.
né? Nós, na doutrina espírita, aprendemos que Jesus está conosco, né? Ele não é um salvador distante, ele está conosco. E somos nós que precisamos nos vincular ao seu pensamento, né? Ao seu amor, com muito esforço. Então, João se aproxima do Cristo depois que foi todo mundo embora, até a mulher, e pergunta, segundo Humberto de Campos, mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Essa foi a pergunta de João. Isso é um ensinamento para nós, para que a gente tenha paciência conosco. Porque não é porque nós conhecemos a doutrina espírita que nós vamos virar santo, né? É uma caminhada, é uma responsabilidade que nós temos da nossa autoiluminação. E Jesus fala com João, na sua forma pedagógica, buscando tocar o coração do discípulo, dizendo quais as razões que aduzes em favor dessa condenação. Por que tu está condenando ela, disse ele. Sabes o motivo por que esta pobre mulher se prostituiu? Vejam que estava abrindo um caminho para a compaixão no coração do João e de todos nós, porque aqui estamos. Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Então ele traz essas reflexões de nos colocarmos no lugar do outro. Por que será que ele está passando por isso? Né? O que eu posso fazer para auxiliar o meu irmão? E aí, aquilo que nós trouxemos antes é a fala do Cristo, quando diz que a Terra é como um grande hospital em que o pecado é a doença de todos. E o Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Então, quando nós pensamos, é nosso, é da nossa, das nossas vivências, da nossa construção, nós ainda muito julgamos a atitude do outro, a conduta do outro, né? A forma que o outro se veste, o time de futebol, né? Enfim, nós temos isso conosco a ser trabalhados. E nos diz o mestre na obra Boa Nova, né? Que o Evangelho traz ao homem enfermo o remédio eficaz. E o Evangelho, que nós conhecemos, ele é para ser colocado em prática. É para que nós possamos aprender a ler, a estudar, a aprofundar o estudo agora com a doutrina espírita, e nós estudamos toda vez que nós observamos, né? Às vezes a gente está observando um passarinho, a natureza, nós estamos estudando através da observação, através do escutar, através do falar, através da reflexão. É importante que a gente use as ferramentas que nós temos para que nós possamos compreender aquilo que se passa dentro de nós. Por que eu me irrito com a conduta do outro? É bom irritar-se? Estar irritado é algo que eu almejo? Me faz bem? Me traz alegria, tranquilidade? E a tristeza? E a mágoa? E o ressentimento? E a raiva? E o ódio? Esses sentimentos que nós sentimos e até dizemos, mas fiquei com ódio, eu estou com raiva, como que o outro pode fazer assim? Então, o outro serviu para que eu visse que em mim há a ser modificado. E só há uma pessoa que pode modificar o seu próprio interior, que é ela mesma. Nós agradecemos imensamente a oportunidade desse estudo, que nos serve muito, que nos relembra tantos objetivos a alcançar e tanto a fazer por nós mesmos. E convidamos, então, agora os irmãos a, serenando a nossa mente,
das nossas reflexões de hoje, buscar então a prece para nós encerrarmos esse trabalho da divulgação da doutrina espírita, que chega até nós como Consolador prometido. Vamos então mentalizar a figura serena e amorosa do Cristo, nosso irmão, que assim como há 2000 anos permanece conosco, a nos convidar a andar no caminho do bem, a servir como ele nos serviu, a amparar seus amigos e também os inimigos, aqueles que nos fazem mal, como ele nos deu o exemplo. E esse mestre amigo, queridos irmãos, está conosco em nosso lar e nos convida a irmos até ele, como outrora, nos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E sejamos aqueles que encontram um impulso de humildade, a fim de reconhecer as suas necessidades e buscar ajuda em Jesus. E quando a ofensa, a maledicência, a desunião, a discórdia e todas as insinuações chegarem na nossa casa mental, possamos montar guarda e enfrentarmos, buscando Jesus, buscando a espiritualidade amiga, a fim de nos retemperarmos e seguirmos o caminho reto e iluminado do Evangelho. Abençoa, Jesus, os nossos lares, faze-o por misericórdia, a fim de que possamos sentir a tua presença através dos benfeitores amigos e reequilibrados, reenergizados, possamos te agradecer e fazer bom uso do bem que recebemos. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, Alexandre, por essas palavras, nesses momentos que a gente precisa mais do que nunca, né? É verdade. Pensar antes do julgamento. Em nome do Boa Nova, estamos sempre de portas abertas para as tuas contribuições. Agradecemos novamente e desejo aqui uma boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. Obrigado por quem nos assistiu e até a próxima quinta-feira.